Eita glória! Obrigado, irmãs. Obrigado, irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Já quero convidar as crianças aqui presentes a saírem para a classe. Eu acho que hoje é a tia Sunamita, que estava aqui no altar louvando, e agora vai para a classe ensinar, não é? Se comportem, crianças, ajudem a tia, para ser uma bênção na salinha. É uma grande alegria ter esse privilégio, essa honra de adorarmos ao Senhor juntos, com cada um dos irmãos, das irmãs, também aqueles que estão nos visitando essa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. No nosso culto das quintas-feiras, nós temos falado sobre transformação. Porém, não a transformação espiritual. Não temos falado muito sobre a transformação do caráter. Por mais importante que ela seja, a Bíblia fala muito sobre transformação do coração. Porém, nessas últimas quintas-feiras, nós temos falado sobre outra transformação sobre a qual a Bíblia também fala, que é a transformação do nosso corpo, a transformação física, corporal. Hoje, eu quero dar encerramento a essa série de estudos. Para isso, eu convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Tema geral que nós temos tratado é como será o nosso corpo na glória. Como será o nosso corpo no céu. E nas semanas anteriores, irmãos, nós vimos o apóstolo Paulo falar sobre isso de uma maneira mais indireta, dando exemplos. Primeiro ele deu exemplos da natureza, da semente. Depois ele deu exemplos dos corpos, dos seres humanos, dos animais, dos corpos celestes. E depois ele comparou o corpo de Adão e o corpo do Cristo ressuscitado. Aqui, porém, nesses versos finais de 1 Coríntios 15, nos quais nós vamos meditar hoje, Paulo vai falar de uma forma mais direta. Paulo aqui vai, de certa forma, responder perguntas que nós poderíamos fazer acerca da modificação do nosso corpo. E são algumas destas perguntas que eu quero meditar com vocês nessa noite. Primeira pergunta é: por que precisamos ser transformados? Porque o nosso corpo humano precisa ser transformado quando Jesus voltar, quando nós formos entrar no céu. Essa resposta se encontra no verso de número 50. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vamos ler novamente. 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar, receber a incorrupção. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, o Senhor sabe como cada um de nós chegou aqui essa noite, as lutas que foram enfrentadas, Senhor, durante este dia, aquelas, Pai, que foram mais fortes, aquelas que não foram, mas em todas elas, Senhor, e por isso, Senhor, podemos chegar até aqui. Pai, mas chegando até aqui, nós ainda precisamos da graça do Senhor. Senhor, a nos concentrar
fora, lá fora. E que nada, Senhor, agora venha nos atrapalhar de ouvirmos a Tua voz, pois essa é a nossa marcha. Tomando de conta para o que o Senhor quer nos falar por meio da Tua palavra, Pai. Eu já peço que o Senhor esteja operando milagres em nós, Pai, e também naqueles, Senhor, que talvez estão em nossas casas, os nossos parentes, os nossos familiares, a empresa do Teu povo, o trabalho, seja lá o que for, Pai, já toma de conta, que essa não seja a nossa preocupação agora, e sim tão só nas nossas vidas. É isso que eu peço, e pela fé eu já agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, a Bíblia está cheia de passagens, de textos, que mostram que se não houver uma transformação de caráter, é preciso que haja uma conversão, modificação completa, da maneira como nós nascemos, como nós nos conduzíamos. Se não houver uma mudança drástica na nossa vida, nós não poderemos entrar no céu. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo deixa bem claro o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos são aqueles que continuam a vida que estavam levando antes. São pessoas que não querem ser transformadas. São pessoas que não aceitam a modificação que Deus quer trazer ao ser humano. Então Paulo diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha o que Paulo diz. Não se iluda, não se engane. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem bêbados, nem maldizentes, reino de Deus. Paulo não está dizendo que pessoas que outrora, Paulo está falando de alguém que cometia estes pecados, e quer continuar cometendo. Não quer ser liberto, não quer ser transformado. Ele diz: não se engane. O ladrão que quer continuar sendo ladrão, ele não vai entrar no reino dos céus. O maldizente, o que fala mal, que quer continuar falando mal, não tem lugar para ele no céu. Nem os beberrões, nem os efeminados, ou seja, são só exemplos de pecado. A mudança que o fato de eu rejeitar a transformação espiritual vai trazer consequências para mim. E uma das consequências é eu não poder herdar o reino de Deus. Por isso, no verso seguinte, Paulo diz: tais fostes alguns de vós. Vocês eram assim, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês eram praticantes destes pecados, mas Deus pecado. Amém, igreja? Deus pode ser assim. Mas o que eu estou querendo mostrar é que sem uma transformação espiritual, nós não entraremos no céu. Nós não poderemos herdar as coisas de Deus. Porém, o que nós vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, é que não é apenas uma transformação espiritual que nós precisamos para entrar no céu. Nós também precisamos de quê, igreja? Além de uma transformação espiritual, moral, de caráter, Deus vai operar em nós uma transformação corporal, uma transformação física.
nós precisamos ser transformados fisicamente para podermos entrar nas mansões celestiais. Paulo deixa isso muito claro nesse verso, quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está citando aqui 3 características do ser humano, do nosso corpo natural. Carne e sangue são os elementos básicos do nosso corpo. E corrupção é o que acontece quando alguém morre. O corpo dele se decompõe, se corrompe, se destrói. Então o que Paulo está dizendo é, fisicamente falando, naturalmente falando, nem vivo, nem morto vai entrar no reino de Deus. É necessário que nós sejamos, primeiramente, transformados. Porque em nossa natureza, de maneira natural, não tem como nós entrarmos no reino dos céus. Nos filmes de ficção científica, a gente vê muito quando um ambiente, ele é um ambiente carregado de poder. Digamos que um asteroide caiu do céu e ele está em um ambiente. O que o filme mostra? Para chegar perto daquele ambiente, primeiro, o que os personagens têm que fazer? Eles têm que se vestir com uma roupa especial. Porque é um ambiente diferente, é um poder diferente, é uma glória diferente. Eles vestem aquela roupa de astronauta para poder se aproximar daquele ser, daquele astro que caiu do céu. Agora imagina para nós entrarmos na glória. Imagina para nós entrarmos no reino de Deus. Aí é que nós vamos ter que vestir uma roupa especial mesmo. Aí é que Deus vai nos dar uma vestimenta espiritual. E é um corpo novo, um corpo espiritual, um corpo glorificado, que Deus vai nos dar para nós podermos entrar no reino dos céus. Aí talvez alguém pergunta o que eu me perguntei. Pastor, e o que dizer então de Enoque e de Elias? Porque eu não sei quantos sabem, mas a Bíblia diz que Enoque e Elias foram 2 homens que não morreram. Eles não estão sepultados. Vivos. Como esses homens foram então levados ao céu, pastor? Se nós não herdaremos o reino de Deus. É bem provável, então, experimentaram algum tipo de transformação física para poderem adentrar na presença do Senhor. Essa é a conclusão lógica que nós podemos tirar. Ninguém vai entrar no céu com um corpo que nós temos agora. É necessário haver uma transformação física também. E por falarem antes, qual das 2 transformações acontece primeiro? A espiritual ou a física? Primeiro Deus nos transforma o quê, irmãos? Espiritualmente ou fisicamente? Como? Primeiro, Ele nos transforma espiritualmente. É o que Ele está fazendo agora, em quem permite. Agora Deus está nos moldando de glória em glória. Não é de uma hora para outra. A gente gostaria que fosse. Mas Ele está nos transformando, dia após dia. Nós devemos estar nos tornando pessoas melhores, pessoas mais pacientes, pessoas mais amorosas, pessoas mais parecidas com Cristo. E aí depois de nos transformar espiritualmente, Ele vai terminar a obra, nos transformando corporalmente, fisicamente. Então, como eu disse, a transformação espiritual, ela é opcional. Eu aceito ou não que Deus me transforme. Porém, como eu também disse, isso vai trazer consequências
boas ou más. Se eu não quero que Deus me transforme, tudo bem. Eu também não vou poder entrar no céu. Mas se eu permito que Deus me transforme, amém. Eu vou entrar no céu e eu ainda vou experimentar uma outra transformação que Ele está preparando para mim, que é uma transformação física, uma transformação corporal, uma transformação deste corpo aqui que nós temos agora. Vale a pena, então, deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. Por que, então, precisamos ser transformados? Porque nesse corpo natural ninguém vai entrar no céu. Vamos ter que receber um corpo glorificado. Essa é a primeira pergunta para a qual Paulo tem a resposta. Segunda pergunta é: quem será transformado? Quem dentre nós vai ser transformado? Olha o verso 51. Alguém lê para mim? 1 Coríntios 15 e 51. Glória a Deus. Aí na Bíblia da Irmã Socorro diz esse segredo, né? Em algumas versões traz este mistério. Eis que vos digo um mistério. O que é um mistério? Mistério é aquilo que antes era desconhecido, mas agora está sendo revelado. Era aquilo que antes ninguém entendia, ninguém sabia, mas agora Deus está trazendo a explicação, a revelação para nós. Então, era um mistério, mas agora não é mais. Porque eu e você sabemos o que Paulo quer nos dizer agora. E qual é o mistério que Paulo vem nos trazer neste momento? Ele diz: nem todos dormiremos. Vocês sabem que dormir na Bíblia é uma forma de falar da morte. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nem todos vamos morrer. É a morte. É uma frase errada. A única certeza é o juízo de Deus, porque aí todos vão ter que participar. Todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Mas nem todos vão morrer. Quando Jesus voltar, algumas pessoas estarão vivas. Quem sabe nós? Então Paulo diz: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Mas transformados seremos todos. Formação de Deus, todos nós iremos experimentar. Transformados seremos todos. E o que é interessante é que a palavra transformação aqui, ela vem de uma palavra grega, allos. E allos significa outro. Então, quando Jesus nos transformar, nós seremos os mesmos. Mas vai parecer que nós seremos outros. Está muito na moda hoje fazer aquele negócio no rosto. Como é o nome? Harmonização facial. Que a pessoa fica parecendo outra pessoa, né? É ela, mas às vezes fica tão diferente que parece que nem é ela, parece que é outra pessoa. Mais ou menos isso vai acontecer conosco. Só que não é por nenhum cirurgião terreno. É pelo cirurgião celestial e vai ser de forma totalmente sobrenatural. E não vai ficar feio, vai ficar lindo, maravilhoso. Nós seremos os mesmos, mas a transformação vai fazer parecer que nós somos outros. Pastor, mas quem é que vai ser transformado? Paulo diz: seremos todos. Todos os seres humanos? Não. Todos os crentes. Ele está falando a irmãos, os vivos e os mortos. Os vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados, já
transformados. Então não importa, quando Jesus voltar, você pode ter morrido, você pode estar vivo, se você creu em Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai transformar o teu corpo, no mesmo corpo, mas em outro corpo. Vai ser o mesmo, mas vai ser diferente, melhorado, aperfeiçoado, glorificado, só como Ele é capaz de fazer. Isso vai ficar um pouco mais claro na terceira pergunta, que é muito importante também, que é quando nós seremos transformados. Olha a primeira parte do verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Bom, sabe o que eu vejo aqui? É que a nossa transformação, ela não vai ser algo demorado, né? Deus vai trabalhar dias e dias, meses e meses, melhorando, transformando o nosso corpo, não. Vai ser algo instantâneo. Tanto é que ele diz, num momento. E no grego, no momento é em um átomo. Um átomo é uma partícula, a menor partícula que existe no universo, que não se divide, de tão pequena que ela é. Paulo está querendo mostrar que o momento milésimo de segundo dividido por 1 milhão vai ser, Paulo diz, num abrir e fechar de olhos. Pisca os olhos agora. Pronto. Já ocorreu a transformação de Deus na minha vida e na sua vida. A parte do corpo visível que nós podemos mexer de forma mais rápida são os nossos olhos. São as nossas pálpebras. Abrir e fechar de olhos. É exatamente assim que vai ser. A Bíblia está dizendo que será a nossa transformação. Num abrir e fechar de olhos. Ou seja, num piscar de olhos. Aqui Paulo não está falando do arrebatamento. Entenda bem. Alguém enviou um vídeo para mim, foi o Rainer. Enviou um vídeo para mim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Tem uma música que nós cantamos, que ela diz assim: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Porém, aqui não está falando do arrebatamento. Não diz que o arrebatamento será num piscar de olhos. Aqui, nesse texto, está falando da nossa transformação. E a nossa transformação física será num piscar de olhos. Irmão, sabe o que isso mostra? O poder que o nosso Deus tem para operar milagres de forma instantânea. Sabe, às vezes a gente pede algo a Deus e a gente se engana, achando que Deus... isso vai demorar a acontecer. Mas Deus não vai responder agora. Pode ser que Ele não responda agora. Mas qual é o poder que Ele tem? Ele tem o poder de operar um milagre de forma instantânea. Se Ele vai ressuscitar os mortos, se Ele vai transformar os vivos num piscar de olhos, o que Ele não pode fazer pela minha causa, pela tua causa? Nós que estamos orando a Ele, nós que estamos pedindo a Ele. Em um segundo, pode ser que a situação esteja terrível, mas no mesmo segundo, não é no outro não. A situação pode mudar completamente, se assim Deus quiser, se assim for do propósito dEle nas nossas vidas. Por isso, vamos crer que a qualquer momento, Deus pode realizar o impossível na minha vida e na sua vida. Pastor, mas se Ele pode, por que Ele não faz? Existem vários motivos. Um deles é porque talvez nós não estamos preparados ainda. Ou nós não estamos pedindo como poderíamos pedir. Não estamos confiando como poderíamos confiar. Mas agora nós vamos fazer isso. Porque entender que Ele tem poder de operar na nossa vida instantaneamente. E aí ele diz, quando tudo isso vai acontecer? Ao ressoar da última trombeta.
é da última trombeta. A última trombeta na Bíblia é um simbolismo de uma trombeta que anuncia o dia do Senhor, a volta de Deus para buscar o seu povo. Quando a última trombeta tocar, nós seremos transformados. Aguarda a última trombeta. Não desiste, não esmorece. Aguarda até que a última trombeta seja tocada. Isso nos leva à quarta pergunta que Paulo responde: como nós seremos transformados? Olha o final do verso 52. O final do verso 52 diz: a trombeta soará. Ele falou da trombeta nas palavras anteriores. Ele diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmãos, existe uma sequência aqui de acontecimentos. Primeiro, a última trombeta toca. Segundo, os mortos ressuscitam. Os mortos em Cristo. Os que morreram confiando em Cristo ressuscitam. E terceiro, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Isso é muito parecido com o que Paulo escreveu a outra igreja, em outra carta. Se você quiser abrir lá, confere comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha como são semelhantes, irmãos, as palavras. O assunto aqui agora é arrebatamento. Lá em 1 Coríntios é a transformação física. Os dois vão acontecer ao mesmo tempo, praticamente. Já aqui o assunto em 1 Tessalonicenses 4 é o arrebatamento da igreja. Vamos começar do 13, para ficar bem dentro do contexto. A melhor maneira de entender um texto é lendo o que vem antes dele e depois dele. 1 Tessalonicenses 4 e 13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui, os que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, viremos antes dos que dormem. Agora olha o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E o que vai acontecer? A trombeta soou, Jesus desceu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A igreja estava preocupada porque os irmãos que aceitaram Jesus estavam morrendo. Vixe, e agora quando Jesus voltar, eles nem vão experimentar o céu. Já morreram, os pobres coitados. Paulo diz: não. Quando Jesus vier, eles vão ressuscitar primeiro. Primeiro do que quem está vivo. Depois, verso 17, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Morrer com Cristo não é prejuízo nenhum. Quem morre com Jesus não perde nada, porque ele vai ressuscitar, ele vai estar com os vivos, e ele vai morar eternamente com Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, como é que vai acontecer? A trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitam, e todos nós, mortos e vivos, seremos transformados. Aí olha o verso 53. Ainda respondendo, como será?
1 Coríntios 15, 53. Voltando lá para 1 Coríntios. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, aqui Paulo mostra a necessidade de um revestimento. Um revestimento tanto em vivos como em mortos, para podermos entrar no céu. Fortalecendo aquela ideia, por que precisamos ser transformados? Primeiro, Paulo diz que o corpo dos mortos, o corpo corruptível, precisa se revestir de incorruptibilidade. Se corrompendo, ele precisa se revestir, receber um revestimento de incorruptibilidade para entrar no céu. E o mortal? O nosso corpo vivo, ele é mortal, ele é passível de morte. Também precisa se revestir de quê? De imortalidade. Como vai ser o nosso corpo glorificado? Vai ser um corpo imortal. Um corpo que não se corrompe, um corpo que não se destrói. Eu estava meditando sobre isso, irmãos, e achando impressionante como essa ideia, esse tema de revestimento, de sermos vestidos ou revestidos, ele está em toda a Bíblia. Começa lá no jardim, quando depois que Adão e Eva pecam, o que é que eles fazem? Eles procuram folhas de figueira para tentar vestir a sua nudez. Agora eles estão com vergonha e eles procuram algo para se vestir. Só que o que eles procuram é insuficiente, é inadequado. Folhas, elas vão se acabar. E o que é que Deus faz? Na sua graça, na sua misericórdia, o próprio Deus faz uma vestimenta de peles para o primeiro casal e dá para eles. É por isso que tem um livro que é Deus, o estilista. Porque Deus fez a primeira roupa da história. E imagina que roupa bonita deveria ser a roupa que Deus fez, né? E aí Deus veste o primeiro casal. E a história continua. E Deus continua revestindo o seu povo. Deus reveste o seu povo com características espirituais. Deus reveste o seu povo com o poder do Espírito Santo. Porque é isso que o poder do Espírito Santo é chamado de revestimento de poder. Deus está sempre vestindo o ser humano. E vai haver um dia em que Ele vai voltar a nos revestir fisicamente. Só que não vai ser mais com o revestimento da terra. Deus vai nos revestir com um revestimento, com uma veste sobrenatural, com uma veste espiritual. Isso nos leva à quinta pergunta. Para mim, a mais importante de todas. Por meio de quem eu e você seremos transformados? Olha os versos 54 a 57. Por meio de quem, irmãos, esse milagre vai acontecer? Na minha vida e na sua vida. Verso 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa citando uma passagem do Antigo Testamento que fala sobre a morte, acreditem, sendo tragada. Tragada aqui significa engolida,
devorada. Ela que tragou tantos, ela que engoliu tantos, a morte que devorou tantos, um dia será devorada. Ela que venceu a humanidade inteira, com exceção de alguns, um dia será vencida. E aí Paulo continua citando agora, nos versos 55 e 56, uma comparação. Como se a morte fosse um escorpião venenoso, cujo ferrão é arrancado dela. Ferrão é retirado da morte, de sorte que ela não possa mais fazer mal a ninguém. Aí Paulo pergunta: onde está a morte, a tua vitória agora? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu ferrão, que fazia tanto mal às pessoas? E aí ele diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Um dia a morte vai perder todo o poder. A morte tão poderosa um dia será derrotada, será engolida, será devorada. Aquilo que o homem tanto quis, né, igreja? O homem sempre sonhou com a fonte da juventude. O homem sempre sonhou em ser imortal. O homem sempre sonhou em nunca envelhecer. O homem sempre sonhou em nunca morrer. Só que ele procurou no lugar errado. Por intermédio de quem? A morte será derrotada. Através de quem, irmãos? No verso 57, Paulo não deixa dúvida quando diz: graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio somente dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente através de Cristo a vitória da morte será superada pela vitória de Jesus. A vitória de Jesus será maior do que a vitória da morte. Cristo irá derrotar a morte. Porque tudo de bom que acontece no meio de Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho para tudo de bom na nossa vida, para tudo que presta. Ele é a ponte, ele é o caminho, ele é o meio, ele é o intermédio. Ninguém vai ao céu se não for por ele. Ninguém tem vitória sobre o pecado se não for por Cristo. Ninguém tem vitória sobre a morte se não for por Cristo. Por isso Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória. Não é somente por nosso intermédio, é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É somente através dele, irmãos. Isso me lembra um desenho que eu assistia quando eu era criança, e eu não entendo por que eu assistia esse desenho, irmãos. Ontem, quando eu estava estudando, e eu lembrei desse desenho, e eu fui pesquisar o que esse personagem dizia, eu fiquei espantado. Eu assisti um desenho desse. Eu acho que não é da época da maioria de vocês, mas antigamente havia um desenho chamado Thundercats. Se você levantar a mão é porque você é da minha idade ou mais velho. Thundercats. E eu não perdia um. E eu queria ser o Lion, né? O personagem principal. E nesse desenho, e Munra, ele era um personagem, um vilão envelhecido. Tanto é que ele parecia uma caveira, parecia uma múmia mesmo. Só que na parte final do desenho, quando ele ia lutar contra o Lion, ele dizia umas palavras e ele se transformava. E as palavras dele eram: antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Munra, o Deus eterno, ou o que tem vida eterna. E eu assisti um negócio desse, um homem invocando os espíritos do mal. Olha o cuidado que a gente tem que ter com as crianças, né, igreja? Às vezes isso é repetido nas nossas casas.
os espíritos do mal são invocados nas nossas casas e a gente nem sabe disso. E aí, quando ele dizia isso, de repente ele se transformava. As faixas de múmia dele se partiam e ele ficava maior, ele ficava forte, ele ficava alto, como se fosse um faraó recém-mumificado. E aí ele lutava contra o herói e sempre perdia. Irmãos, qual é o problema com isso? Qual é o problema disso acontecer quando ele invoca os espíritos do mal? Por acaso o mal destrói o próprio mal? O mal pode destruir o próprio mal? Será que ele poderia invocar os espíritos das trevas para destruir a morte? Para destruir o pecado? Para destruir a fraqueza dele? O mal não destrói o próprio mal. E é por isso que aquilo é um desenho de ficção. Mas o que o mal não pode fazer, o nosso Senhor Jesus Cristo pode. Ele vai derrotar o pecado. Já derrotou na cruz. Todos os poderes das trevas. Por isso que é somente através de Jesus que eu e você podemos ser salvos. É somente através de Jesus e de mais ninguém. O resto é ilusão. O resto é desenho. O resto é ficção. Só Jesus é realidade. Só Ele tem o poder de nos transformar. É o nome dEle que nós temos que invocar para sermos salvos verdadeiramente. Isso nos leva à última pergunta que o nosso texto responde, e que é uma pergunta prática. O que nós que seremos transformados devemos fazer hoje? Quem crê que será transformado um dia pelo Senhor Jesus? Quem crê que está sendo transformado espiritualmente e um dia terá o seu corpo transformado totalmente pelo Senhor? Pois a pergunta é: o que nós temos que fazer hoje? O que nós temos que fazer agora? O último versículo, verso 58. Paulo diz: portanto, olha a conclusão. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, Paulo não falou sobre tudo isso aqui para matar a curiosidade de Senhor ninguém. Paulo falou sobre a transformação futura do nosso corpo para mudar o comportamento do nosso presente. É sabendo o que vai acontecer conosco que eu tenho que mudar agora a minha vida. Por isso ele termina como ele começou. No verso 50 ele chama irmãos. Isto vos afirmo, irmãos. E agora no verso 58 ele diz: portanto, meus amados irmãos, eu estou terminando, mas eu quero dizer o que nós temos que fazer agora. E Paulo diz duas coisas. Primeiro, não vamos deixar que nós estejamos nos movendo. Não vamos nos mover. Não vamos nos mover da nossa fé. Não vamos nos mover da nossa confiança em Deus. Não vamos nos mover daquilo que Ele tem nos ensinado. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes. Firme é alguém que continua na posição. A ideia é essa. É alguém que continua de pé. Nada vai poder me derrubar. Nada vai poder me destruir. Aí ele diz: inabaláveis. Inabalável é alguém que não se abala. É alguém que não se curva. Eu estou aqui e nada vai me tirar dos caminhos do Senhor.
Nada vai me fazer desistir da palavra de Deus, da fé que eu tenho no Senhor. Eu estou firme, e não apenas firme, eu estou inabalável. Nada me abala, nada me tira dos caminhos do Senhor, nada tira a minha fé de mim. Essa é a conclusão que eu tenho que ter, sabendo o que vai acontecer comigo, agora que nada me tira mesmo dos caminhos do Senhor, porque eu sei a obra que Ele está operando e que Ele ainda vai operar na minha vida. Eu estou firme, eu estou inabalável. Mas aí Paulo diz, não apenas fica firme, não apenas fica inabalável, seja sempre abundante na obra do Senhor. Irmão, se eu sei que Deus vai me dar um corpo novo, eu vou gastar esse no serviço dEle. Eu não vou ficar me poupando, não. Eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou me gastar, como a gente canta. Eu não vou parar. Eu vou me gastar na obra do Senhor. E não é fazer alguma coisa e pronto, não. Eu sei que às vezes o nosso tempo não permite, a nossa saúde não permite, mas Deus permitindo, irmãos, vamos fazer o que nós pudermos na obra de Deus. Nunca vamos achar que é muito. Vamos ser abundantes. É isso. É trabalhar muito para Deus mesmo. Vocês viram o que aconteceu com a sunamita? Ela estava louvando aqui. E aí quando ela desce do louvor, para onde é que ela vai? Ela poderia se sentar. Mas hoje era o dia dela ensinar na salinha. Então ela saiu daqui do altar e está lá na salinha, ensinando às crianças a palavra de Deus. Ela está perdendo alguma coisa? O que nós temos que saber, irmãos? Por que nós temos que nos dedicar na obra do Senhor? Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha a diferença. Em Eclesiastes capítulo 1, Salomão diz que debaixo do céu tudo é vaidade. Debaixo do céu para baixo, nada faz sentido. Tudo é vaidade, tudo é vão. Aí aqui Paulo diz que do céu para cima, nada é vaidade. Nada é em vão. Nada que eu faço para Deus será em vão, porque Ele está vendo tudo. Ele vai recompensar todas as coisas que nós fizermos para Ele. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho é tudo aquilo que eu faço como cristão, dentro da igreja, fora da igreja. Eu falo de Jesus para uma pessoa, não é em vão. Eu varro a igreja como tem irmãos fazendo, irmãos. Querendo arrancar da minha mão. Não, pastor, não. Por que não? E eu varro, e tem irmão varrendo, nada é em vão. Cantar para o Senhor não é em vão. Estar na mídia não é em vão. Pregar a palavra não é em vão. Louvar não é em vão. Orar. É tão importante orar. Eu não sei fazer nada na obra de Deus. Pois ora. É o galardão maior que tem, é de quem ora. Nada vai ser em vão para o Senhor, porque Ele está vendo, Ele está contemplando e Ele vai recompensar. Se você já está trabalhando na obra do Senhor, continua. Continua. Não desiste. Eu sei que tem dia que o corpo está cansado, mas faz para Deus. Faz para o Senhor. E você que ainda não está, se aliste logo. Procure logo algo para fazer. Pegue uma vassoura e varra, para ganhar um galardão no céu, quando Jesus voltar. Hein? Vamos orar? Convido a igreja a ficar de pé, para nós encerrarmos agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos revelado na sua santa palavra. Pai amado e Pai querido, eu quero agradecer, Pai, porque
Nós não precisamos olhar, Senhor, apenas com os nossos olhos naturais. Eu fiquei tão triste com a notícia que recebi agora, de que alguém, Pai, que outrora eu conheci, nestes dias tirou a própria vida, Senhor. Como eu fico triste, Pai, com notícias assim. Pai, porque eu sei que o Senhor tem solução para tudo. Se nós procurarmos em Ti, Pai, com paciência, muitas vezes não vai ser de uma hora para outra, mas o Senhor vai mostrar o caminho, Pai. Oh, Senhor, nós não podemos olhar para esta vida com os nossos olhos carnais, senão nós vamos esmorecer, Pai, nós vamos desistir. Queremos olhar com os olhos espirituais, Pai, com os olhos da Tua palavra, abrindo a palavra, recebendo a revelação da palavra, como este mundo está, e principalmente, Pai, como este mundo não vai estar, quando o Senhor voltar, o galardão que o Senhor vai dar para cada um daqueles que se entregaram a Ti, Senhor, é o que nós queremos fazer, é o que nós queremos continuar fazendo, Senhor. Talvez alguém veio aqui, Senhor, se abalando por algo, balançando, Senhor, espiritualmente, mas nesta noite entendeu que a revelação da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, nos faz sermos firmes, nos faz sermos inabaláveis, Pai, e não apenas isso, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós queremos ser tais formiguinhas, Senhor, trabalhando para Ti, porque nós não trabalhamos para homens, nós não servimos a homens, nós servimos ao Senhor dos exércitos. E o apóstolo Paulo diz que o poder de Jesus é tão grande, que vai fazer com que o nosso corpo seja igual ao corpo da sua glória. Nós teremos um corpo igual, semelhante ao corpo de Jesus, quando ressuscitou, Pai. Então, devemos aproveitar agora para trabalhar. Às vezes até enfrentando, Senhor, uma doença, mas no poder do Senhor, nós obteremos vitória. Muito obrigado. Continua falando aos nossos corações, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Enquanto a igreja ainda está em espírito de oração, eu não queria terminar sem perguntar se há alguém essa noite que gostaria de entregar a sua vida para esse Jesus que tem poder para transformar o nosso coração, assim como tem poder para transformar o nosso corpo. Você só sai daqui da mesma maneira que chegou se você quiser, mas se você abrir o coração e convidar Jesus para entrar, Ele vai entrar, vai fazer morada e vai te transformar. Se você precisa ser transformado por Jesus e aceita a transformação de Jesus, eu queria perguntar, tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador nesta noite? Ou alguém que queira se reconciliar? É opcional, assim como as consequências da nossa decisão também. Se não tem, que Jesus continue falando aos corações. Amém? Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus vos abençoe.